Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus repouse agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Glória a Deus, estou muito feliz de estar aqui com você novamente. Olha, Deus vai falar ao seu coração, você que está ansioso, preocupado com tantas coisas. Irmãos, a palavra de Deus é a resposta para nós, porque nela nós podemos aprender como Deus trabalha, como Deus age na nossa vida, por que muitas coisas dão errado. É como se fosse um espelho da nossa alma. É por isso que sempre antes de nós orarmos, é muito importante meditarmos na palavra, porque é através dela que o nosso coração vai receber uma fé que vai ativar o poder de Deus na nossa vida, uma fé que vai abrir os céus sobre a nossa cabeça. Amém? Mas sabe qual é o problema, irmãos? Muitas vezes a gente fica esperando um sinal do céu e a gente se esquece de que Deus já está fazendo muita coisa. Para pensar, desde quando você começou a orar aqui comigo? Como que tem sido a sua vida? Fala para mim, se você puder, escreva aqui nos comentários. Faz quanto tempo que você começou a acompanhar a oração da manhã e a oração da noite? Porque eu quero depois ler os comentários e eu fico tão feliz, irmãos, de saber que aqui tem sido uma escola. É como se fosse a escola do Espírito Santo, porque é nesse momento aqui que a gente ora, que a gente une as nossas forças, não é verdade? Sempre que você está aqui comigo, eu fico mais feliz porque eu sinto que o propósito de Deus está sendo atingido, está sendo alcançado. Irmãos, há muito tempo atrás eu estava passando por uma luta tão grande, eu não via saída, eu confesso para vocês. Eu já tinha procurado todas as maneiras de resolver o problema, e se não bastasse as dificuldades que eu estava passando, ainda tinha os problemas de outras pessoas que sempre me pediam oração. Eu confesso para vocês que eu cheguei a um cansaço muito grande, sabe? E então, com o cansaço, veio também a ansiedade. E muitas vezes, irmãos, eu me pegava assim meio aéreo, sabe? A minha esposa começou a ficar um pouco preocupada comigo. E foi nessa época que eu comecei a escrever um livro justamente falando sobre a ansiedade. Nesse livro, eu reuni 100 mensagens para ajudar as pessoas a tranquilizarem as suas vidas. E nessas mensagens eu trazia exemplos da minha própria vida, de tudo aquilo que eu estava passando, porque eu entendi um princípio da Bíblia, que é o seguinte: quando você passa por uma luta, é porque Deus quer que você supere essa luta, Deus vai te ajudar a passar por esse problema e aí depois você vai poder ajudar outras pessoas. Ou então vai ser durante o processo que Deus vai fazer a obra. Para pensar numa coisa, às vezes você está precisando de oração e de repente Deus coloca alguém no seu caminho que essa pessoa vem te pedir oração. Ou essa pessoa está passando por algo muito pior e aí então você consegue orar por ela. Eu sei que você consegue porque a Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Irmãos, e foi nesse tempo que eu acabei escrevendo um livro, ajudando pessoas a vencerem a ansiedade. O nome do livro é Sem Ansiedade. Sem numeral, né? Porque são 100 mensagens. Mas eu quero contar para vocês uma mensagem aqui hoje que fala exatamente disso. Muitas vezes a gente acha que Deus não está fazendo muita coisa, mas na verdade Ele está fazendo coisas tão importantes no dia a dia que a gente acaba não reparando. E só depois que a gente cai a ficha. Você vai ver um exemplo aqui do apóstolo Pedro, em que ele teve uma visitação de um anjo. Esse anjo visitou ele. Irmãos, olha, eu vou trazer detalhes aqui que vocês ainda não tinham visto, não tinham reparado. Inclusive o apóstolo Pedro, ele só caiu a ficha depois que Deus já tinha feito o milagre. Geralmente é assim, né? A gente, no meio do problema, no meio da dificuldade, a gente não consegue encontrar uma saída e então nós olhamos as circunstâncias, parece que nada está dando certo. Mas e se eu te contar que até essas coisas que deram errado aparentemente já fazem parte do plano de Deus? Você acreditaria? Lembra do que a Bíblia diz em Romanos 8, versículo 28, que diz que todas as coisas contribuem juntamente para o nosso bem? Pois é, eu já expliquei aqui para vocês uma vez, né? Que quando a Bíblia diz juntamente, é aquele momento em que Deus junta todas as peças e Ele forma uma grande obra de arte, uma obra linda, sabe? É isso que Deus faz na nossa vida, irmãos. E por isso a gente não pode questionar o poder de Deus, o que está acontecendo. Às vezes uma coisa dá errado na sua vida, você reclama, mas aquilo pode ter sido um grande livramento. A gente nunca sabe, né, irmãos, o que pode acontecer futuramente, o que poderia estar acontecendo ali à nossa volta. Então a gente não conhece o todo, a gente só vê o aqui e agora, mas Deus conhece o futuro. Então eu vou trazer uma mensagem aqui tão impactante e você vai ver também como Deus une pessoas na hora certa.
E é impressionante, irmãos, como as peças se encaixam e já estão se encaixando na sua vida. E eu espero que até o momento da oração você já tenha clareado mais a sua mente para entender que Deus está contigo. Amém? Glória a Deus, então vamos começar. Mas antes, eu só quero pedir rapidinho para você clicar no botão inscrever-se, está aqui embaixo do vídeo. Do lado vai aparecer um sininho, ative o sininho e escolha a opção todas, para você não perder os próximos vídeos que eu vou colocar, tá ok? Lembrando que às 3 horas da tarde eu vou colocar uma mensagem, irmãos, tão abençoada. Eu não quero que você falte, porque tem sido uma bênção esses vídeos da tarde e eu quero muito que você participe, tá bom? Então vamos começar, irmãos. É o seguinte, eu estava lendo aqui uma passagem no livro de Atos, capítulo 12, e eu fui percebendo muitas coisas que a gente não repara no dia a dia, e uma delas é a seguinte: muitas vezes a gente se acostuma a pensar em um Deus que resolve os nossos problemas na hora, como se fosse um gênio da lâmpada mágica, não é verdade? A gente ora por um emprego e já quer acordar com aquele contrato assinado ali na mesa, ali naquele momento. Ou então a gente ora por uma cura e a gente já quer saltar da cama no mesmo instante, sem nenhuma dor. Ou então nós oramos pelo nosso casamento e a gente espera que o nosso cônjuge vai mudar da noite para o dia, que o nosso casamento vai ser restaurado e a gente fica achando que tudo vai ser um mar de rosas. Afinal de contas, nós andamos com Jesus, nós temos a palavra, nós somos mais do que vencedores, mas olha, hoje você vai entender de uma vez por todas que não é assim que acontece. Existe um processo, irmãos, é um processo doloroso na maioria das vezes, porque não é fácil você confiar em um Deus que você não está vendo, não é fácil você acreditar em algo que os seus olhos físicos não veem. Mas nessa história aqui do apóstolo Pedro, que está lá em Atos capítulo 12, você vai aprender uma coisa: Deus é um Deus que faz a obra completa. Ele permite o processo, mas Ele completa esses processos. Então, deixa eu te explicar primeiramente como foi que tudo aconteceu. A Bíblia conta nesse capítulo de Atos que a situação de Pedro, irmãos, era totalmente desesperadora. Isso porque o rei Herodes, que era um homem muito cruel, ele já tinha mandado matar o apóstolo Tiago. E quando ele viu que o povo gostou disso, ele viu que ele estava crescendo na sua carreira política, ele então mandou prender também o apóstolo Pedro. Irmãos, não tinha saída para Pedro mais, porque no dia seguinte ele seria julgado e condenado com certeza. E a Bíblia conta então que Pedro estava na prisão, ele estava dormindo, é aquele sono de opressão, sabe? Você não tem força para nada. Eu me lembro que uma vez, irmãos, fizeram uma injustiça tão grande comigo, eles tiraram o meu site do ar, e no meu site mais de 500 mil pessoas estavam acessando todos os meses. E então o rapaz que tinha criado esse site para mim, eu acredito que o diabo, usou a vida dele para tentar me atrapalhar, porque na verdade muita gente estava sendo alcançada, abençoada, e então esse rapaz decidiu pegar esse site para ele. Ele foi no cartório, registrou tudo no nome dele e ele simplesmente me falou por telefone que aquele site já não era mais meu. Irmãos, olha, eu confesso, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, porque de repente o meu site saiu do ar, as pessoas ficavam me perguntando: pastor, mas cadê as suas mensagens, cadê o seu site? E eu não tinha respostas. Então eu tive que contratar um advogado. Eu me lembro que eu não tinha dinheiro para pagar direito àquele advogado, mas eu confiei de que Deus iria usar ele para me ajudar a defender a minha causa. E aí então os dias se passaram, um juiz conseguiu liberar uma liminar para colocar o site de volta no ar. Irmãos, graças a Deus eu tive vitória, Deus estava do meu lado com certeza, é claro que Ele usou o advogado e tudo mais, mas nós sabemos que quem move todas as peças é o Senhor. Mas eu quero dizer para você que durante aqueles dias em que o meu site ficou fora do ar, eu confesso que eu só sabia ficar deitado na cama. Eu não tinha forças para nada, eu orava de manhã, de tarde e de noite. E eu até me lembrei de uma passagem lá em Lucas capítulo 18, em que o próprio Senhor Jesus disse que Deus fará justiça depressa a todos os seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. E foi por causa dessa passagem também que eu decidi começar com vocês aqui a oração da manhã e a oração da noite, porque Deus, Ele certamente fará justiça na sua vida também. Amém? Não importa se você hoje está fraco, cansado, sem forças, o Senhor é contigo, meu irmão. O Senhor é contigo, minha irmã, e nada de mal vai acontecer com você. Amém? Você crê nisso, que Deus pode restituir, Ele pode restaurar todas as coisas? Então vamos continuar aqui com a história de Pedro, porque como eu estava falando para você, ele estava dormindo acorrentado entre 2 soldados.
e ainda tinha outros vários soldados nas portas das celas. E então, se a gente for olhar humanamente falando, era impossível sair dali. Só que tinha um pequeno, grande detalhe, irmãos. Sabe o que aconteceu? A igreja do Senhor Jesus, os irmãos na fé, eles estavam do lado de fora e eles estavam orando com muita intensidade. É o que a Bíblia diz. A igreja orava incessantemente, sem parar. E então, no meio da noite, um anjo do Senhor apareceu. Olha o milagre aí. E agora pensa comigo, se um anjo aparece com todo o poder de Deus, o que a gente logo imagina, irmãos? Que ele simplesmente iria segurar na mão de Pedro e iria transportar ele para fora da prisão, certo? Iria teletransportar ele como se fosse num passo de mágica. Só que não foi nada disso que aconteceu. Olha só o que a Bíblia diz em Atos capítulo 12, o versículo 9 ao versículo 11. Diz assim, ó: Então Pedro saiu da cela e seguiu o anjo. Ele não sabia se o que o anjo fazia era real. Ele pensava estar tendo uma visão. Então passaram pelo primeiro e pelo segundo grupo de guardas, e quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, este se abriu por si mesmo, e eles passaram. E depois de atravessarem uma rua, o anjo deixou Pedro. Então Pedro caiu em si e disse: Agora eu sei, sem sombra de dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Glória a Deus! Olha isso aqui, irmãos. A libertação de Pedro foi um processo. Eu não sei se você reparou, mas foi uma sequência de passos de obediência. E eu vou te mostrar aqui como que tudo aconteceu. Olha para você entender, ó. Um pouco antes dessa passagem que eu li para você, a Bíblia diz que o anjo tocou em Pedro, acordou ele e disse assim, ó: Pedro, levante-se depressa. E então as correntes caíram das mãos dele, e depois o anjo disse: Vista sua roupa e calce as sandálias. E Pedro obedeceu. E aí logo em seguida o anjo falou: Coloque a sua capa e me siga. Ele seguiu, só que ele achava que era tudo um sonho, era uma visão. Então perceba que Deus não teletransportou Pedro para fora da prisão, ele simplesmente guiou ele. E Pedro então teve que passar pela primeira guarda, depois ele teve que passar pela segunda guarda, e cada passo que ele dava, cada etapa, confirmava que era a mão de Deus agindo, não era coisa da cabeça dele. E só depois que ele obedeceu em cada pequena coisa, depois de ter caminhado por aqueles corredores escuros da prisão, é que o maior obstáculo, um portão de ferro, se abriu sozinho. Deixa eu te explicar uma coisa. Irmãos, muitas vezes a gente acha que Deus vai fazer tudo da noite para o dia, vai ser como se fosse no estalar de dedos. Mas lembra do que o anjo falou para Pedro? Pedro, coloca sua roupa, calça as sandálias, vista sua capa, levante-se de onde você está. Ou seja, são várias ordens que o anjo foi entregando para ele e Pedro teve que obedecer fielmente, porque tudo ali, irmãos, era a provisão de Deus, era o tempo certo de acontecer as coisas. E muitas vezes a gente fica tanto tempo no deserto que quando é para se levantar, a gente simplesmente não faz nada, não é verdade? A gente simplesmente fica acomodado, a gente já não tem mais força, a gente já não tem mais ânimo para seguir em frente. Lembra do profeta Elias? Ele estava preso lá na prisão, de repente o anjo chegou, deu comida para ele, trouxe bebida, trouxe água, para ele beber. Só que Elias estava tão angustiado, ele estava com tanta depressão que ele voltou a dormir. Então a Bíblia diz que o anjo acordou ele de novo, deu para ele comida, bebida, e aí ele deu uma ordem: Elias, saia dessa caverna porque você ainda vai caminhar muito. Irmãos, Elias caminhou por 40 dias e 40 noites, somente com um pão e uma jarra de água que o anjo tinha trazido para ele. Ou seja, se dependesse de Elias, ele teria ficado naquela caverna, nada de novo teria acontecido na vida dele. E eu sei que você talvez esteja aí pensando e me perguntando: mas pastor, a minha situação é impossível de resolver, pastor. Eu já tentei, pastor, eu não aguento mais. Não me peça para orar por aquilo. Não me peça para orar para o meu casamento, para a minha área financeira. Pastor, eu cansei, eu não quero mais. Irmãos, vamos ser sinceros aqui, a situação de Pedro também não era nada boa. Na verdade, era muito pior do que a nossa situação hoje. Porque Pedro, irmãos, iria morrer no dia seguinte. Não tinha como escapar daquela prisão, tinha guardas por todos os lados, inclusive dentro da sua própria cadeia.
Só que, irmãos, quando Deus tem uma obra na vida de alguém, ninguém pode impedir, nada pode frustrar os planos do Senhor. E eu sinto aqui no meu coração que se você está me ouvindo agora, é porque ainda não acabou o que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Deus vai fazer com que as correntes caiam. Nós vamos orar daqui a pouco. Eu tenho certeza que o processo vai se cumprir fielmente. Mas você agora tem que ouvir a voz do Espírito Santo. Você tem que obedecer nos pequenos detalhes. Amém? Glória a Deus. Só para a gente completar essa história, antes de nós orarmos, eu só quero lembrar a você de um caso que aconteceu com Isaac. Lembra dele, o filho de Abraão? Pois é, irmãos, Isaac, certa vez ele queria encontrar uma esposa, uma mulher de Deus para ele. E foi então que Abraão enviou seu servo para encontrar a esposa para o seu filho. A missão, irmãos, eu confesso, não era nada fácil, porque esse servo estava numa terra estranha, com uma responsabilidade enorme, e sabe o que ele fez? Ele não orou para que uma moça caísse do céu. Ele não orou para que um anjo apontasse uma moça. Não, ele fez uma oração prática, eu acredito que muito rápida, por sinal. E ele fez o seguinte, ele foi até o poço da cidade. Na hora em que as moças saíam para buscar água, ele fez uma oração. Está lá em Gênesis capítulo 24. E ele pediu a Deus um sinal muito claro. Ele falou para Deus basicamente isso aqui, ó: Senhor, a moça a quem eu pedir água, e ela me der a água e ainda se oferecer para dar água aos meus camelos, que essa seja a escolhida. Pois é, irmãos, pensa comigo numa coisa. A moça se oferecer para dar água a 10 camelos cansados de uma longa viagem é um trabalho muito pesado, concorda? Exige um coração muito generoso, um coração de servo. Então, esse era um critério prático. E a Bíblia diz que antes mesmo dele terminar de orar, Rebeca apareceu e ela fez exatamente o que ele pediu. Irmãos, a resposta de Deus veio através de uma oportunidade que o servo precisou observar. E a partir dali ele agiu e Deus confirmou aquela escolha. Ou seja, ele não ficou parado esperando uma mágica acontecer. Ele foi lá, ele orou, ele viu que era um sinal claro e ele tomou uma decisão. Assim como aconteceu com Pedro, que ele teve que passar pelos vários guardas, ele teve que obedecer à voz do anjo. Então, eu quis trazer esse exemplo para você entender que muitas vezes a oração, a resposta de oração, ela não vai vir num pacote prontinho para você. Ela pode vir na forma de uma pessoa que vai te dar um conselho, por exemplo. Pode vir na forma de uma porta que se fecha. Por que não? Deus pode fechar portas e nos apontar um outro caminho. Ou então pode ser através de um sentimento que veio no seu coração de que você deveria fazer algo, talvez procurar alguém para pedir perdão, alguém para você se aproximar, para você oferecer a fazer uma oração. Então Deus ele pode usar várias situações, várias coisas que podem acontecer com você para Ele te mostrar que o processo está acontecendo. Não tem nada de errado, você tem que valorizar o dia a dia, porque se você ficar olhando para o topo da montanha, você vai se frustrar. Você vai ficar triste, porque parece que vai demorar tanto para chegar lá em cima, né? Mas se você olhar a paisagem à sua volta, se você valorizar cada detalhe, o fato de você ter saúde, o fato de você ter uma família, de você ter um corpo, uma mente, sabe, irmãos, nós temos infinitos motivos para agradecer a Deus. Então, nesse momento nós vamos orar. Eu quero agradecer do fundo do coração por você ter ficado até agora. Inclusive, escreva aqui nos comentários: Deus está me guiando no processo. Diga sim. Ou então simplesmente escreva: eu precisava dessa palavra hoje, e isso com certeza vai abençoar, vai incentivar as pessoas a querer ouvir a palavra também. Amém? Então feche os seus olhos e no final da oração, por favor, não saia sem antes compartilhar, porque eu creio que Deus vai te usar poderosamente hoje na vida de quem você compartilhar no WhatsApp, nos grupos. Eu tenho certeza que muitos vão ouvir a mensagem e Deus pode salvá-las e restaurá-las através de você. Glória a Deus! Então vamos orar, feche os seus olhos. Aleluia, vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós somos gratos por mais um dia de vida. Obrigado, meu Deus, pelo Teu Santo Espírito que tem nos confortado a cada dia. Pai, tem sido uma bênção esses momentos da oração da manhã, a oração da noite, as mensagens da tarde. Tudo isso foi uma porta que o Senhor abriu para que a Tua palavra seja pregada aos 4 cantos dessa nação e também fora do país. Senhor, meu Deus, eu coloco diante de Ti agora a vida do meu irmão e da minha irmã. Quantas pessoas, meu Deus, estão agora atribuladas, estão se sentindo fracas na caminhada.
Senhor, muitas vezes elas perdem a paciência porque elas não conseguem encontrar uma saída e os dias são todos iguais, parece que nada de novo acontece. Mas eu te peço aqui agora, Pai, perdoa a nossa ansiedade, o nosso medo, a nossa falta de fé, que nos faz olhar só para o tamanho do problema e nos esquecemos que o Senhor é Deus, o Senhor é aquele que comanda os anjos, o Senhor é aquele que derruba muralhas. Oh, meu Pai, nós te pedimos agora, Senhor, acalma a tempestade do nosso coração. Tem misericórdia de nós, Senhor. Muitas vezes nós estamos aqui, mas a nossa mente está em outro lugar. A gente está pensando num monte de coisas e a gente simplesmente não se concentra mais na oração, nesse momento de intimidade contigo. Pai, eu levanto um clamor agora pela vida de cada pessoa que está orando comigo. Eu peço que o Teu Espírito Santo venha sobre ela agora e traga clareza para a sua mente e paz para o coração. Ó Senhor, mostra a essa pessoa qual é o primeiro passo de obediência que ela precisa dar. Hoje nós lemos aqui na Tua Palavra, Senhor, que tudo o Senhor faz por meio de processos, por meio de situações, por meio de relacionamentos. E por isso, meu Pai, eu te peço, abra os nossos olhos para que a gente entenda perfeitamente aquilo que o Senhor já está fazendo na nossa vida. Aleluia. Pai, quebra também agora toda corrente de medo que tem paralisado essa pessoa. Oh, meu Deus, quantas pessoas estão com preguiça. É uma canseira que a pessoa não sabe explicar. Se for algo voltado para o mundo espiritual, se for uma influência maligna, eu repreendo agora, em nome de Jesus, que todo mal saia da vida dessa mulher, na vida desse homem, na vida dessa pessoa que muitas vezes acha que é tristeza, mas na verdade é uma opressão maligna, é algo que é espiritual. E por isso eu repreendo toda a obra do diabo contra a vida dessa pessoa, contra essa família. Deus, nesse momento nós nos lembramos de pessoas a quem amamos. E eu sei, meu Pai, que o Senhor está colocando na mente do Teu filho e da Tua filha algumas pessoas para quem elas devem orar nesse exato momento. Pai, eu oro nesse momento por uma pessoa que está vindo na minha mente. É uma moça, Senhor. Ela está agora com depressão, está triste, atribulada e muitas vezes não quer viver mais. É uma tristeza sem fim, uma tristeza que ela não sabe de onde vem. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, tem compaixão, Senhor. Jesus, o Senhor derramou o Teu sangue em favor dessa pessoa. O Senhor derramou o Teu sangue lá na cruz, justamente porque o Senhor sabia que essa pessoa precisaria de Ti. Ó Senhor, tem compaixão, Senhor. Tira, meu Pai, todo o sentimento de morte, todo o sentimento ruim que tem vindo no coração dessa jovem. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de morte, todo espírito que tem aprisionado e tem encontrado espaço para entrar na vida dessa pessoa. Assim como aconteceu com Pedro, as correntes caíram no chão. Eu declaro que essas correntes agora estão caindo no chão em nome de Jesus. Você, meu querido, minha querida, que está sentindo essa opressão, esse clima pesado no ar, comece a orar junto comigo, não pare, porque nós estamos no meio de uma batalha espiritual e eu creio que o anjo do Senhor está indo aí na tua casa nesse exato momento. Pai, eu te peço aqui agora, quebra, Senhor, toda a religiosidade, todo o preconceito que essa pessoa tem, meu Pai. Nós não estamos aqui falando de religião, nós estamos falando do Evangelho de salvação. Por isso, meu Pai, eu te peço, tem misericórdia de nós. Entra na nossa vida, entra na nossa casa e faça, Senhor, com que o impossível se torne possível, em nome de Jesus. Eu oro também, meu Pai, nesse momento, por toda pessoa que está aprisionada em doenças da alma. Quantas pessoas estão amarguradas porque não conseguem liberar o perdão? Quantas pessoas estão agora achando que não tem mais jeito no casamento, achando que elas estão no fundo do poço e que nunca mais irão sair dessa situação? Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, toca, Senhor, agora. Tira com a mão, Senhor, tira com a mão todo o peso espiritual, toda tristeza, toda angústia, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ó, meu querido, minha querida, eu não posso terminar essa oração sem antes te fazer um convite. Você que nunca entregou sua vida para Jesus, você que se sente perdido, cansado, mas você sente que agora é a chance, esse é o momento de você se abrir para o Senhor. Então eu quero te dar essa oportunidade. Foi uma oração como essa que mudou a minha vida para sempre.
Então, se você puder, eu quero que você feche os seus olhos, continue com eles fechados e diga essas palavras assim, ó: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que preciso do teu perdão. Eu não posso mais continuar vivendo sozinho. Eu preciso da tua ajuda, Jesus. Eu abro a porta do meu coração agora e eu te convido para entrar e eu te peço para ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio que o Senhor morreu na cruz em meu lugar para pagar pelos meus pecados e que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Ó Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados e eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida e me dê da tua paz, da tua alegria, da restauração na minha família e também da minha vida. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, minha irmã, que bênção. Eu estou sentindo aqui uma paz, uma leveza. Eu creio que Deus atendeu a sua oração. Se você orou com fé, a Bíblia diz que você está salvo. Não pelos seus méritos, não por aquilo que você faz ou deixa de fazer, mas pela graça do Senhor. Amém? Só que esse aqui é apenas o ponto de partida, porque a partir de agora você deve buscar mais a Deus ainda, orando, buscando na Bíblia as respostas, a direção para a sua vida e também procura uma igreja que realmente pregue a palavra do Senhor. Tenho certeza que Deus vai te mostrar quem são os seus irmãos na fé, a sua verdadeira família, que é a família na fé. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano,
Lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia, e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.